Deixa eu só colocar para gravar. Então, o nosso traço de caráter que a gente vai ver hoje é a midá do Kas. Kas é a nossa raiva, a nossa fúria. Tem quem traduz como cólera, né? Como uma raiva desmedida. A gente vai ver como todas as outras midot, existe, obviamente, uma forma positiva da gente usar esse traço de caráter, mas predominantemente é um traço de caráter horrível, é um traço de caráter muito negativo e que tem consequências, às vezes, até trágicas, da gente perder o nosso controle, né, e acabar, infelizmente, em alguns instantes que a gente está fora de controle, a gente pode acabar, Deus nos livre, fazendo atos que depois, com certeza, a gente vai se arrepender. Então vamos ver o que o Orhot Tzadikim ele fala sobre o Kas, sobre essa fúria, essa raiva. Então ele fala o seguinte: a Kas rimidara. Então o Kas, a raiva, é, como a gente já explicou, um traço de caráter predominantemente muito ruim. Vekasher agarav mecholia guf. Da mesma forma que a sarna é uma doença que atinge o corpo e que pega o corpo inteiro e é uma doença muito ruim, muito chata, assim também o kas, a fúria, a raiva, é uma doença da nossa alma. Olha que definição forte que ele traz, que o kas é uma doença da nossa alma. Ve'amrura boisenu, e assim os nossos sábios falam, todo aquele que não tem autocontrole, todo aquele que fica muito furioso de uma maneira muito fácil, ele vai ter todos os tipos de Gehinom. Vamos traduzir uma tradução não muito boa, mas talvez nesse sentido seria a melhor tradução. Todos os tipos de inferno vão recair sobre a pessoa. Não estamos falando só sobre o mundo vindouro. A pessoa que tem cas, a pessoa que é descontrolada na raiva dela, ela vai ter todos os tipos de inferno, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Ele fala que não tem coisa ruim a não ser o Gehinom, e o Shlomo Amelech ele fala a ser kas milibecha, tira a fúria do teu coração, a raiva do teu coração, e imediatamente você vai estar tirando o mal da tua carne. O que é mal? O mal é o Gehinom, são todos os tipos de coisas ruins que a gente passa na vida, tanto depois desse mundo, mas ainda aqui no Lamazé, a gente acaba passando coisas muito ruins, muito negativas, por causa do descontrole, por causa do kas. Então ele traz um outro passuco de Shlomo Amelech, que tudo Hashem fez em sua honra, e também o Gehinom para os Ereshaim no final dos tempos, para as pessoas ruins. Olha que impressionante, ele fala uma coisa que hoje em dia já é comprovado pela medicina. A pessoa que tem cas, pessoa muito irritada, pessoa que ele perde a paciência, ele perde a cabeça muito fácil, ele começa a ter doenças que atacam o corpo também. Então, Veodamru Raboisene, mais ainda falaram os nossos sábios, Kola koes afilu shchinai nachashuvah kenegdo. Quando a pessoa está num estado de fúria, nem a presença de Deus mais é importante para a pessoa naqueles momentos. Então, é só a gente tentar lembrar qualquer momento da vida que a gente perdeu a cabeça, alguém fez alguma coisa que prejudicou, ou alguém falou alguma coisa feia, principalmente quando a gente está em público. Vamos tentar lembrar o que a gente sentiu naquele momento de cas, de raiva. A gente esquece que tem Deus no mundo, mas a gente vai trazer que é como se fosse um ato de idolatria, porque a gente esquece completamente o nosso propósito, a gente esquece as coisas e a gente pode cometer uma besteira por causa de um instante de fúria. Eu lembro quando eu era moleque,
estava tendo aquela Copa Juniores, não estamos falando nem de futebol profissional, ainda são de jogadores amadores, né? Jogadores normalmente com menos de 18 anos, que não estão ainda nos times profissionais, e faz um campeonato que ele termina no aniversário de São Paulo. Então, hoje em dia é chamado, né, de Copa São Paulo, de Copinha. Eu lembro até hoje uma final, São Paulo e Palmeiras, aqui no Pacaembu. De novo, não é nem time profissional, começou uma briga de torcida, os torcedores se pegando na pancada, não sei da onde, não sei se arrancaram dos bancos com pedaços de madeira e, infelizmente, mataram um torcedor na pancada, na paulada. E depois conseguiram algumas câmeras que estavam no estádio e conseguiram descobrir quem eram os agressores e descobriram quem foi o agressor que deu a última pancada e que realmente causou a morte do torcedor. E esse homem, obviamente, foi preso e destruiu a vida dele. E aí eu vi uma entrevista, uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente, um cara esforçado, trabalhador, estudava, trabalhava, ajudava a sustentar a família e jogou a vida inteira dele no lixo por causa de um momento de caos, que você está nervoso, você entra lá naquele momento e você perde tudo em alguns segundos. Então, o quanto a gente tem que ter autocontrole, o quanto a gente tem que respirar fundo naqueles momentos que a gente sente que o caos ele vai dominar ele tem que tentar se controlar e não fazer nada naquele momento que ele está com caos. Aqui estão me perguntando se uma pessoa pode ser raivosa por causa de um único momento. Depende do que ela faz nesse momento, a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Isso é um traço de caráter. Então, às vezes, a pessoa, por causa de um momento realmente que ele não tem autocontrole, não sei se ele pode ser definido como a gente vai ler aqui no livro, um kaasan, uma pessoa irritadiça, uma pessoa realmente que perde a cabeça com facilidade, mas mesmo uma pessoa que, por uma vez, ela perde a cabeça, a gente não está falando aqui, que estão perguntando se é certo julgar uma pessoa. Aqui o ponto não é o julgamento da pessoa. O grande ponto aqui é a pessoa que tem CAS, ela pode perder tudo em um segundo, ela pode perder a cabeça, ela perde o autocontrole dela e tudo que ela levou uma vida inteira para construir, ela pode destruir em alguns segundos. Então, normalmente, o maior prejudicado pelo CAS é a própria pessoa, não são os outros. Então, por isso que não é questão de julgar a pessoa por esse traço de caráter, é da pessoa com ela mesma, o quanto uma pessoa perde por ser uma pessoa muito irritada. A gente vai ver todos os malefícios e todas as perdas que uma pessoa tem por ser uma pessoa muito esquentada. Então, olha que impressionante o quanto os nossos sábios, eles ressaltam, né, que o cuidado que a gente tem que ter com o nosso caso, com a nossa fúria. Ve'ata roe bnei adam, keshem koasim umachzikim bekasan, einam masimim libam al ma sheosim. Todo momento que a pessoa se deixa ser envolvida, ser dominada pelo cas, então, durante aquele tempo, ela não tem mais controle, ela não consegue mais prestar atenção. O que ela está fazendo? Quer dizer, a pessoa começa a gritar no meio da rua. Se alguém pedisse agora que a gente está tranquilo, olha, você consegue começar a berrar no meio da rua? A gente fala, Deus me livre, imagina todo mundo parando para olhar para mim. Alguém que está nervoso não mede mais que tem gente olhando e as consequências, o que vai acontecer. Veosim arbei nanim bekasam, mashelo ayuosim belo akas. E a pessoa, quando ele está naquele estado de fúria, ele faz muitas coisas que ele nunca faria se ele não tivesse naquele estado de fúria. Que akas motzi sichlo sheladam mikirbo, porque a pessoa ela apaga todo o lado intelectual da pessoa. Olha que coisa terrível. É como se o cas fosse um fogo que ele queima todo o nosso intelecto. Achemarbe divrei akas venichnas bemachloket vekinturim. Então, a pessoa também com CAS, ele fala muito mais do que ele falaria normalmente. Por quê? Porque o intelecto, ele dá um freio para a nossa boca.
muitas vezes a gente tem muita vontade de falar alguma coisa, mas a gente segura. Aqui também perguntando uma coisa impressionante, e Bezrat Hashem, eu quero dar um exemplo. Fala que o problema é que às vezes as pessoas irritam a gente até a gente perder a cabeça. Eu vou contar uma história, a gente vai entender que tudo está na nossa mão. Ninguém pode tirar o que é nosso. E a paciência é uma das coisas que quando você domina, ninguém pode tirar ela de você. A gente vai tentar chegar nisso. E essa é a ideia, esse é o trabalho que ninguém do mundo consiga tirar a gente do sério, a não ser em situações onde a gente vai ver que sim, é importante ter momentos da gente estar um pouco mais bravo, mas nunca a gente perder o controle. Então, vamos, a gente vai chegar. A pergunta é muito boa, a gente vai, Bezrat Hashem, chegar nisso. Ele fala que muitas coisas que a pessoa, intelectualmente, ele tem um freio que segura a boca dele, que não vai deixar ele falar tudo que ele tem vontade. Quando ele está com casco, quando ele está com raiva, ele vai falar coisas que ele sabe que não deveria falar, mas que agora está sem controle nenhum. Ele vai entrar em discussões, ele vai entrar em confrontos, ele vai entrar em briga. Quantas vezes, por causa de uma briga de trânsito, as pessoas se matam? Quer dizer, destroem a vida dos dois. Quem morreu e aquele que matou morreu junto também. Acabou a vida do cara. Para o resto da vida, ele nunca mais vai ter uma noite de sono tranquila. Por quê? Porque perderam a cabeça. Em vez de resolver como dois seres humanos, resolveram como animais. A gente vê aquelas séries que tem sobre os animais na floresta, quando os animais estão disputando, um dando cabeçada no outro. Baruch Hashem, somos Bnei Adam. Nós somos seres humanos, não existe resolver as coisas com gritos e, até pior ainda, com agressões físicas. Então, Bezrat Hashem, a gente vai aprender a se controlar. Lahen iefshar sheinatzela kassan michataim gdolim. Então, a pessoa que tem esse traço de caráter de ser um kassan, alguém normalmente irritadiço, alguém que não tem autocontrole, é muito difícil que ele se salve de graves transgressões. A gente está falando aqui que normalmente a pessoa muito irritada, ela vai acabar ofendendo os outros. Ofender é muito grave. Às vezes, ofender alguém, humilhar alguém em público, em Lohelek Leolam Haba, a pessoa pode perder o seu Olam Haba, o seu mundo vindouro, por um momento de descontrole, por um momento de raiva. Ele pode perder tudo, não só no mundo material. A gente trouxe um exemplo de alguém no momento de cas, que perdeu todo o mundo material dele por causa de uma briga de futebol. Mas a pessoa pode perder mais do que isso. A pessoa pode perder a eternidade dela por um momento de caça. Ele está muito irritado, ele fala coisas que ele não deveria ter falado e isso vai ter consequências espirituais. Vehen amar Eliyahu le Rav Yehuda. Olha que o Eliyahu Hanavi ensinou para o Rav Yehuda, Lo tirtar velo tertei. Se você nunca deixar ferver, você não vai transgredir. Quer dizer, se a gente conseguir sempre apaziguar a nós mesmos, a gente conseguir se segurar, então até para Shalom Bait, isso é uma dica que eu escutei uma vez, parece engraçado, parece até brincadeira, mas, de novo, cada um tem que se conhecer e a gente tem que saber lidar com o nosso Yetzer Hara, com a nossa má inclinação. Então, falam que uma das dicas do casamento são as águas de Shalom Bait. Deixar literalmente na nossa geladeira uma água escrito água de Shalom Bait. O que significa essa água de Shalom Bait? Como ela vai ser usada? Não é uma água milagrosa, não é as águas do Rio Jordão, como falam que o pessoal traz e vende como águas santas, águas milagrosas. Não é uma água que o rabino tem que abençoar essa água, a água benta pelo rabino. Não é nada disso. Qual que é a ideia dessa água do Shalom Bait? Toda vez que o marido ou a esposa eles estão bravos, eles estão irritados e eles querem falar alguma coisa para a esposa, antes de falar, vai até a geladeira, toma um copo daquela água, mesmo que depois a gente fale o que estava incomodando a gente, o nível de irritação já diminuiu, quer dizer, o fogo já baixou e com certeza as palavras vão sair de uma maneira muito mais controladas. Essas são as águas do Shalom Bait, da gente tentar, naquele momento de fúria, a gente tentar se controlar e não deixar que a fúria
ela tome o controle da situação. Olha que impressionante, Beshloshad Varim Nikar Adam. A pessoa, ela é conhecida de verdade. A gente conhece pessoas na rua com todo aquele derech eretz, né? Toda aquela postura bonita, aquele comportamento impecável nas roupas, na forma de andar. Essa não é a pessoa de verdade. Vocês querem saber como identificar uma pessoa de verdade? Olha o que a Guemará fala para a gente. Bekossó, bekissó, ubekassó. O que quer dizer isso? Bekissó, no bolso dela. Vê a pessoa quando ela perdeu o dinheiro, como ela reage. Se ela aceita, se ela entende que isso é uma coisa divina, Hashem que mandou, é uma coisa divina, ou ela perde a cabeça completamente, começa a gritar com todo mundo e começa a ter atitudes desesperadas. Bekossó, cossó de copo. A pessoa, depois que bebeu um pouquinho a mais, nirnas yain yotzesod, entrou vinho, sai os segredos da pessoa, a pessoa começa a mostrar de novo. A bebida tira os freios da pessoa e aquela pessoa vai mostrar quem ela é de verdade. Então, o comportamento da pessoa bêbada vai mostrar quem é ela. Muitas vezes, socialmente, a pessoa não quer deixar aparecer quem é o eu verdadeiro dela, porque tem toda aquela maquiagem social. Depois que a pessoa bebe, ela mostra quem é ela de verdade. Purim é uma das maiores festas de Kiddush Hashem que existe, porque a gente vê pessoas em Purim que bebem até, às vezes, perder o controle. O que um grande sábio de Torá ele faz quando ele perde o controle através da bebida? Ele fala de Divrei Torá. Você não escuta rabinos que mexeram com meninas na rua, você não vai escutar de rabinos que fizeram besteira. Por quê? Porque está entrando a bebida, está entrando quem é a pessoa de verdade. Lo aleino, se a pessoa, e assim os nossos sábios hoje em dia, eles orientam como a gente tem que beber em Purim, a pessoa tem que se conhecer. Se a pessoa sabe que o interior dela ainda não está completamente trabalhado, não bebe, porque não vai dar certo. A hora que tirar os freios sociais, a pessoa vai sair fazendo besteira, mas Baruch Hashem, a gente vê quantas pessoas bebem e bebem muito em Purim, e ao contrário, sai Kiddush Hashem, sai Divrei Torá, palavras de Torá, a pessoa se alegra. Então, a gente vê quem é quem de verdade depois de um copo de bebida. E o terceiro é Ka'asó, através do Kas da pessoa, como a pessoa se comporta quando alguém irrita ela, quando alguém deixa ela muito brava, assim a gente vai ver quem é a pessoa de verdade. Ki be'eta kas adam nikar, porque no momento da fúria, você vê quem é a pessoa de verdade. A mesma coisa da bebida. Da mesma forma que a bebida, ela acaba com todos os freios sociais, o kas também tira os freios sociais. Quem é você de verdade, agora vai aflorar. Imid gaber kaso al chokhmato, viosei inyanim be'eta kas, belo anhagat a chokhmah. Se a pessoa, no momento que ele está bravo, ele permite que a raiva dele domine e ele vai fazer atos que estão dissociados da sua sabedoria, Bazeni Karkassó, com isso dá para reconhecer, ele não era um tzadik de verdade. Na verdade, era uma maquiagem, uma máscara, mas lá dentro ainda falta trabalhar muito. Veim tidgaber chokhmato al kaso velo yedaber. Agora, se a pessoa, a sabedoria dele, conseguir segurar naquele momento do kas. Então, como me perguntaram, veio alguém e me irritou muito. Tem gente, eu concordo, tem gente que é profissional em irritar os outros. Tem gente que é a profissão da vida, se meter na vida dos outros, opinar onde não tem que opinar, está sempre atrapalhando, está sempre dando aquele comentário, aquela espetada nos outros, aquela alfinetada. Tem gente que a profissão é fazer isso. Mas, de novo, não importa os outros, importa o meu trabalho, eu comigo mesmo, eu com o próximo e eu com Hashem. Então, quer dizer, o outro tem que trabalhar os problemas dele, eu vou trabalhar os meus problemas. Então, não dá para botar a culpa nos outros. Isso não é uma visão judaica, da gente colocar a culpa no outro. Não, mas o outro começou. O que importa quem começou? O que importa de verdade é como a gente reage a tudo que acontece na vida. Lembrando que, em última instância, tudo só é permitido com a assinatura de Deus embaixo. Então, a gente tem que usar isso para conseguir
trabalhar o nosso autocontrole. Então, se essa pessoa, no momento da fúria, ele consegue fechar a boca, ele não fala nada, velo yassemase marmatakas, e a fúria não vai levar ele a atos que ele vai se arrepender depois. Esse, vocês podem ter certeza, é um grande sábio, é alguém que conseguiu, Baruch Hashem, se trabalhar e se dominar as suas inclinações. Assim ensina para a gente o Pirkei Avot. Eis o Gibor, quem é a pessoa corajosa, a pessoa poderosa, a pessoa forte de verdade, a Koveshet Yitzro, aquele que conquista suas más inclinações, a pessoa que consegue, no momento que ela está sendo irritada, no momento que realmente está queimando dentro dela. E isso acontece para todo mundo. A gente não tem que pensar, não, eu não consigo, porque para mim queima muito mais. Não é verdade. Para todo mundo queima. Qual é a diferença? Aqueles que se controlam e aqueles que perdem o controle. Eu escutei uma vez, isso vale, óbvio, mesma coisa para o CAS, né? Para quem fala em público, existe um conceito que os nossos sábios trazem, chamado Eima de Tzibura, o medo de falar em público. Todo mundo tem. E fizeram uma pesquisa que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então é um medo que todo mundo tem. E a gente, às vezes, assistir aquela palestra, vê aquele Rav, uau, ele arrasa, ele fala completamente solto lá em cima do palco. Uau, essa pessoa não tem medo nenhum. Não é verdade. A diferença de um bom palestrante e de um mau palestrante é o autocontrole, mas o medo de falar em público, todo mundo tem. Eu lembro uma entrevista uma vez com o Roberto Carlos, depois de 40 anos, 50 anos de carreira, ele fala, toda vez que ele vai entrar no palco, ele sente um frio na barriga. Por que ninguém percebe isso? Ele consegue se controlar, isso faz dele um grande artista. Aqui também, a fúria queima dentro de todo mundo, sem exceção. A diferença é, eu consigo me controlar, eu consigo jogar um copo de água fria para diminuir aquela tensão, ou não, eu deixo a fúria me levar e a gente acaba fazendo atos que, com certeza, depois a gente vai se arrepender. A gente falou ontem, gostaram de uma frase que eu falei ontem, mas 3 coisas não tem mais volta. Uma oportunidade que a gente perdeu, uma flecha que a gente atirou e uma palavra que a gente falou. Está falado, quer dizer, mas desculpa, eu estava bravo naquele momento. Mas você falou, agora a palavra está dita e a outra pessoa escutou. Então, quer dizer, o estrago agora já está feito, Bezrat Hashem. A gente vai tentar consertar o que der, mas tem que tomar cuidado. A gente tem que, sempre quando a gente sente que a fúria está começando a dominar, a gente tem que tentar colocar um freio para nunca perder a cabeça. Viomar Raham, e assim fala os nossos sábios no Tratado de Psachim, Shloshá Akadosh Baruhu Ohavam. 3 pessoas Deus ele ama. Eu vou só aqui, ele não traz. Eu fui ver lá na Guemará quais são as 3 pessoas que Deus ama. A pessoa que nunca se embebeda, quer dizer, óbvio, aqui não está falando sobre a mitzvah de beber em Purim, mas a pessoa que sabe seus limites, que mesmo socialmente ele vai beber com os amigos, ele vai estar numa situação onde tem bebida à vontade, ele sabe se controlar. Então, isso é uma das pessoas que Deus ama, aquele que consegue não se embebedar, aquele que não insiste nos seus direitos, quer dizer, aquela pessoa que não leva tudo a ferro e fogo, e alguém mexeu comigo, eu vou ter que ir lá revidar, e alguém está me devendo R$2, eu vou lá cobrar dela, eu não passo por cima de nada. Então, não. Aquele que não insiste nos seus direitos, aquele que deixa passar, aquele que, de acordo com a linguagem dos nossos sábios, ele é um vatran, ele sabe deixar passar. Esse Deus ama uma pessoa assim. E a terceira é a pessoa que não se irrita. Errad mehem misheino koes. A pessoa que ele consegue controlar a fúria dele, essa é uma das pessoas que é amada por Deus. Gente, vale a pena. Olha que incrível. Eu poder me considerar alguém amado por Deus, vale a pena a gente se trabalhar nisso. Ve'amru raboisenu zichronon livracha, ki merov kaso atalmidim irim mimeno lishol feikoiseihem. Um professor, ele não serve como uma pessoa não serve como professor se ele é kassam, se ele é muito irritado, se ele é muito nervoso. Teve uma aluna que está aqui, eu não vou falar quem é, não se preocupe, que
uma vez ela perguntou, ela falou, Rav, você estava bravo no shiur? Eu nunca fico bravo. Às vezes eu me empolgo, é o meu jeito de dar shiur, mas de jeito nenhum, Deus me livre, nunca estou bravo e não quero que vocês nunca deixem de perguntar nada. Eu me empolgo porque a Torá é fogo, Baruch Hashem. Eu, quando estou dando aula, me envolvo como se eu estivesse estudando a primeira vez o que eu estou ensinando. E eu já falei isso algumas vezes. Quando eu ensino Baruch Hashem, eu tenho certeza que quem mais aprende sou eu mesmo, mas não estou bravo, gente. É a forma de Baruch Hashem de transmitir a Torá. Mais um professor que ele é bravo com os alunos, ele está sempre dando bronca e está sempre criticando os alunos. Ele não pode ser professor, ele é um péssimo professor. Por quê? Porque os alunos vão ter medo de perguntar no final. Então, o aluno não entendeu. Só que ele sabe que se ele perguntar, o professor vai gritar com ele, vai humilhar ele em público. Ele não quer perguntar, então ele não vai perguntar, ele vai ficar com aquela dúvida para o resto da vida. Então, ele não serve para ser um bom professor. E mesmo quando os alunos perguntam, ele também como um péssimo professor. Por quê? Porque, infelizmente, ele não vai saber explicar, as pessoas vão perguntar, ele não tem paciência de repetir muitas vezes. Então, a gente tem que saber que um bom professor é aquele que tem paciência. Se o aluno não entendeu, ele vai explicar de novo. Eu falei ontem, na aula, de uma pessoa que explicou 400 vezes a mesma matéria. Imagina de onde ele tirou essa paciência. Isso é um professor de verdade, que ele tem paciência, ele responde de novo. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que um bom professor, ele deixa os alunos perguntarem, ele está sempre com um sorriso para responder todos os tipos de pergunta. Olha o que estão me comentando aqui, isso é um dos maiores desvios da verdade no mundo, né? Que as pessoas chamam, os que não respondem aos xingamentos é chamado de trouxa pelo mundo. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não quero ser visto como trouxa, se eu ficar quieto numa briga, eu vou ser visto como bobão, aquele que todo mundo pisa em cima. Eu falei uma frase ontem, eu acho que foi ontem, e eu vou repetir essa frase de novo. A gente tem que guardar essa frase no coração. É melhor a vida inteira ser chamado de bobo aqui no mundo material do que ser chamado um segundo de irachá por Hashem. Ser chamado de perverso por Deus, que seja por um segundo, Deus me livre, é melhor ser chamado de trouxa a vida inteira e nunca ser chamado de irachá, de perverso por Hashem. Então, aquele que consegue fechar a boca no momento da briga, essa pessoa pode, naquela hora, pedir o que ele quiser para Hashem. Falam que é um dos momentos que todos os portões do céu se abrem para a pessoa que, no momento da briga, ele bolem piv, ele consegue segurar a raiva dele e consegue fechar a boca. Então, de novo, abrir todos os portões do céu não é fácil. Nesse momento é a hora da gente pedir o que a gente quiser para Hashem. Alguém humilhou a gente em público, alguém falou feio com a gente, fecha a boca. Não é hora de brigar de novo. Existe um conceito não judaico que isso não é judaico. Se alguém te der um tapa de um lado, você dá o outro lado. Não é verdade isso. Se alguém vem te agredir fisicamente, você tem uma mitzvah de se defender. Mas, se alguém vem te agredir verbalmente, não é que você não pode conversar com a pessoa, não é que você não pode depois procurar a pessoa e mostrar como ela te humilhou, ou que você não pode, para quem escutou uma mentira, depois reservadamente explicar a tua versão, mas não entre em bate-boca, não entre em briga, não entre em gritaria. Por quê? Porque isso não leva a nada, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a gente tem que saber, muitas vezes, quando alguém está irritado, um grita com o outro, o que o outro faz? Ele grita mais forte ainda, e o primeiro, aí começa uma competição de quem grita mais alto. Os nossos sábios ensinam que fogo se apaga com água, não com fogo. Se alguém está irritado, fala Shlomo Amelech, uma fala tranquila, uma fala mansa, isso apaga a fúria do outro. Ao contrário, se você gritar, só está colocando mais fogo na história. Precisa muito autocontrole. Não estou falando que é fácil, não estou falando que eu consigo passar em todos os testes da vida, mas é um trabalho, Baruch Hashem, que a gente já sabe que dá para trabalhar e aonde a gente quer chegar um dia na nossa vida.
Eu não quero ser como aquele que perde a cabeça, como aquele que xinga, como aquele que bate. Eu quero ser aquele que tem autocontrole. Como a gente falou, no mundo lá fora, quem é o valente? Aquele que não leva desaforo para casa. Esse é o valente. Pela Torá, esse não é valente, esse é um animal. Se você bater num animal, ele avança em você. Por quê? Não porque ele é valente, porque ele é um animal, ele não tem autocontrole, ele não tem intelecto. Então, ir para cima do outro numa briga não quer dizer que você é valente, quer dizer que você é um animal que não tem autocontrole. Eis é o Gibor. Quem é o Gibor? Quem é o valente pela Torá? A Kovesh Titzro, aquele que tem autocontrole. A gente vê quem é o Gibor dentro da Torá. Avraham é Hesed. O Gibor é Yitzhak Avinu. Yitzhak nunca lutou com ninguém, nunca brigou com ninguém. Aonde está a Gvurá, a valentia do Yitzhak Avinu? No autocontrole que ele tem. Mesmo em situações que ele tem que dar a própria vida, ele tem autocontrole. Estão me falando aqui um ditado, eu escutei isso também, impressionante, eu tento usar sempre isso na minha vida. Al tiye tzodek tiye chacham. Você não precisa estar sempre certo, você precisa ser sábio. Tem situações que mesmo que a gente está errado, não tem problema, seja sábio. Aquele que sempre quer ter razão, quer ser o certo da história e quer fazer a coisa como tem que ser, esse não está sendo chacham. Ele vai criar brigas, vai criar discussões, vai criar ódio. Para quê? A gente tem que saber para quê, aonde a nossa vida está levando a gente. Uma história que aconteceu comigo, impressionante. Uma vez eu acompanhei um grupo de jovens numa viagem para Israel. A gente sempre mandava jovens para passar um mês de Shivá e sempre um dos rabanim ia acompanhando o grupo para as aulas, para os passeios, para ter o contato com os alunos. Então, eu estava com um grupo, a gente tinha acabado de chegar em Israel e os meninos queriam jogar futebol. A gente foi, todo mundo lá, um grupo deviam ter uns 8, 9 meninos, e fomos jogar. A gente avisaram para a gente que perto lá de Shivat, uma quadra pública, a gente foi jogar. Começaram a chegar um monte de israelenses. No primeiro momento, falaram para fazer um jogo, Israel contra o Brasil. Tá bom, vamos fazer. Quando a gente foi ver, eles estavam jogando e tiraram a gente do jogo. Então eu fui falar com um dos meninos, falei, olha, desculpa, a gente estava aqui esperando. E aí o menino virou para mim e falou assim, a quadra é nossa, a gente joga toda, eu acho que era uma quarta-feira, toda quarta a gente que joga, vocês vão embora, a gente vai jogar aqui. Um dos meninos que estavam comigo falou, Rav, você vai embora? Você vai deixar a coisa quieta? Isso é covardia. Eu falei, então vamos pensar, o que é o melhor para fazer agora? A gente tem 8 meninos, tem 20 pessoas jogando lá dentro, israelenses. Vamos todo mundo se bater aqui, sair todo mundo machucado, de olho roxo, e ninguém vai jogar. É isso que a gente vai fazer? Isso é sabedoria? Isso é coragem? Sair batendo nos outros? Eu falei, fora isso, você vai chegar no Shamaim, depois dos 120 anos, e a Hashem vai perguntar para você. Falou, querido, eu estou vendo aqui no teu perfil que você, naquele dia, você bateu num outro Yehudi. É verdade isso? Você vai falar, é verdade, está aí no filme, o que eu vou falar que é mentira? Mas que motivo grave se teve para bater num outro Yehudi? Então, Hashem, é que ele pegou meu jogo de futebol, eu ia jogar. Por causa de um jogo de futebol, eu vou chegar com o meu protocolo lá, com uma acusação gravíssima no Beidin lá de cima. O Moshe Rabbeinu, quando ele viu um Yehudi levantar a mão para o outro, ele não viu batendo, ele viu levantando a mão. Moshe Rabbeinu falou, seu rachá, seu perverso, Deus me livre, uma pessoa chamada perversa, por quê? Por causa de um jogo de futebol, que vergonha que a pessoa vai chegar no tribunal lá de cima. A gente tem que saber, pensa bem os motivos que você está brigando agora, o quanto isso vai ser importante lá para frente, o quanto vale a pena brigar por isso, o quanto vai mudar. Se é alguma coisa que vale a pena, olha, a honra da Torá está em jogo, vamos brigar, agora a gente vai com toda a força. A gente vê na história de Hanukkah, eles se levantaram e foram lá, vida ou morte, a luta. A Torá está em perigo, você levanta com coragem e você vai fazer Messirut Nefesh, vai arriscar a tua própria vida para defender a Torá de Hashem. Mas por causa de um jogo de futebol, a gente vai chegar no Shamaim e vão falar o que para a gente? Você bateu em alguém por causa de um jogo de futebol. Com certeza o menino não aceitou, ficou chateado, achou que a gente sim deveria ter entrado na briga, que é covardia, baixar a cabeça.
Assim pensa o mundo. Assim o mundo pensa que é trouxa quem não entra na briga. Quem é o Raham, quem é o sábio, quem é o valente, aquele que bate em todo mundo e que não leva desaforo para casa. Isso não é a visão da Torá. Baruch Hashem, a gente tem que saber em que brigas a gente tem que entrar, em quais brigas é proibido a gente entrar. Abre mão e daí vai faltar um futebol na tua vida, não tem problema nenhum. Se faltar os méritos para entrar no Olam Habá, isso vai fazer muita diferença. Então, temos que sempre estar com a cabeça no lugar e antes de entrar numa briga, pensa se vai valer a pena a gente entrar nessa briga ou não, mas não se vale a pena agora. Pensa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, se essa briga vai ter algum significado. Se vai ter significado, entra. Mas se não vai ter significado, significa que é Yetzer Hara, é a nossa má inclinação. Vegam Yashiv Lahem Derech Kas, então, professor que não tem esse autocontrole, vai sempre responder de uma maneira ríspida para os alunos, o mitorkar lo yavino, e os alunos não vão entender. Vai procurar outra profissão. Se não sabe ter paciência com os alunos, vai procurar outra coisa. Vai ser chorret, vai ser qualquer outra coisa na vida, mas não desconta a tua raiva nos alunos. Vai descontar, vai ser boxeador, vai fazer qualquer outra coisa, mas não ficar batendo em alunos que não sabem se defender. Pelo lado dos alunos, olha que bonito, só para a gente, Bezrat Hashem, sempre quando aqui, talvez isso ajude a responder um pouco a pergunta, mas se alguém me irrita, o que eu faço? Olha só a dica que o Orchot Tzadikim dá, o outro lado da história. Ve'a talmidim, afilu sheraban koes aleihem, ishalu veidakdeku. Os talmidim, mesmo que o Rav, você sabe que o Rav vai gritar com vocês, que vai falar feio com vocês, não deixa de perguntar. E daí ele vai gritar com você, entra por um ouvido, sai pelo outro ouvido, aprende Torá, esse é o mais importante, mesmo sabendo que a gente vai escutar uma coisa feia, vai e pergunta. Lo yahushu alakas, velo yarivu imraban. Então não tem problema, não precisa ficar chateado que ele vai ficar bravo com você. E Deus me livre, também não entra numa briga, porque o Rav vai falar feio com você, e aí o aluno vai querer revidar, vai falar feio com o Rav, aqui ele vai entrar num problema grande. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que a pessoa que consegue fechar a boca, ele vai ter um sucesso muito grande. Olha o que fala aqui. Kola coesa lavrabo pamahat, ustain veshotek, todo aquele que o seu Rav fica bravo com ele uma vez, duas vezes, e ele permanece em silêncio. Ele recebe aquela bronca, mesmo que foi feita de uma maneira feia, de uma maneira muito dura, ele fica em silêncio. Vai ter o mérito, Deus vai abrir a cabeça dessa pessoa para ele entender Torá, tanto de assuntos monetários quanto de assuntos capitais. Olha que impressionante. Aqui os nossos sábios falam que são os dois assuntos mais difíceis de entender as halachot. Tem muitos detalhes e como faz e como não faz. Quem consegue fechar a boca, ele pergunta porque ele quer saber Torá. Mesmo sabendo que o Rav vai gritar com ele, vai olhar feio para ele, tem que perguntar mesmo assim. E se conseguir ficar de boca fechada, mesmo diante de uma humilhação, Deus vai abrir a cabeça da pessoa e ele vai entender Torá. A gente está trabalhando nos 48 Kinyanei a Torá, as 48 ferramentas para adquirir a Torá. A gente está vendo que muito depende de Siyata Dishmaya, da ajuda de Hashem. É verdade que tem que estudar, tem que se esforçar. Se não abrir o livro, a Torá não vai entrar na gente. Mas, por outro lado, mesmo quem te estuda, se não tiver uma ajuda de Hashem, não vai ficar nada. Então, Deus ele precisa dar uma Siyata Dishmaya e ele vai dar essa ajuda para aquele que tem autocontrole. Por quê? Porque Deus ama aquele que tem autocontrole. V'akassan ein lohen beinei abriot. Então, isso que eu falei para vocês, o pior prejudicado com o kas não são os outros, é a gente mesmo. Porque aquele que é kassan, a pessoa que é muito irritada, ele não encontra graça aos olhos dos outros, as pessoas não gostam dele. Vehu sanui beinehem, ele vai se tornar uma pessoa odiada. Então, todo mundo lembra
aquele professor da escola que todo mundo amava e todo mundo lembra aquele professor da escola que a gente odeia até hoje. Quem é o professor que a gente odeia até hoje? Aquele professor que gritava, que era muito rigoroso, que era injusto. Esse professor você odeia para o resto da vida. Então, a pessoa que é muito irritada, ele vai se tornar uma criatura odiada por todo mundo. O mitorkar em massav mekubalim benei abriot. Então, os atos dele, ninguém toma ele como exemplo para nada. Então, olha, você viu que aquela pessoa fez isso? Olha, para mim não diz nada. Por quê? Porque aquela pessoa, ele grita com todo mundo, ele perde a paciência. Para mim, ele não é um modelo de vida. Eu não quero ser como ele. Então, por isso, ele perde também o poder de influenciar outras pessoas para o bem. Afilo imiesh beyadot Torah u'masim tovim. Mesmo que ele é uma pessoa boa, olha que coisa terrível. Um Talmid Chacham, uma pessoa que estuda muito e que faz bons atos. Se ele não tem boas midot, bons traços de caráter, as pessoas vão acabar odiando ele. Eina olam lemedim mimenu, e ninguém vai aprender nada com ele. Akazhu koved al bnei beito, também o Kassan, ele é pesado na casa dele. Mesmo a família dele, chega um momento que não consegue mais aguentar alguém que o tempo inteiro está gritando, está dando broncas. Veashomim tamid kassó, o tlunató, e as pessoas que estão sempre escutando os estouros dele e as reclamações dele, vekarova davar lo lavoli deitakalá. Isso pode causar tragédias dentro da casa. O que quer dizer isso? Não estamos nem falando Deus me livre. Não estou nem chegando perto de violência doméstica, esses absurdos que a gente escuta hoje em dia. Mas olha que impressionante um exemplo que o Talmud traz. O que acontece com alguém que é pesado demais com seus empregados ou com a sua família? Olha o que ele traz, um exemplo de um Rav muito grande, Rab Hanina ben Gamliel. Esse Rab Hanina ben Gamliel, ele era uma pessoa muito dura com os seus empregados. Então, uma vez, assim o Talmud, o Urashi explica lá na história do Talmud, ele tinha pedido para os empregados prepararem para ele um pedaço de carne e eles acabaram se descuidando e a carne foi extraviada, a carne sumiu. Eles não sabiam onde foi parar aquele pedaço de carne e eles quase serviram para esse Rav um pedaço de carne de um animal vivo, que é uma das 7 proibições que até os outros povos não podem comer, a parte de um animal vivo, quase que serviram para ele. Por quê? Porque os empregados ficaram com tanto medo. Quem vai contar para um homem que é tão caçado, que é tão irritadiço, que sumiu um pedaço de carne dele? Ninguém queria contar para ele. Eles estavam dispostos a tirar um pedaço da carne de um animal vivo para que o homem não percebesse que sumiu um pedaço de carne dele. Então, a Guemará fala, como ele era muito tzadik, Hashem acabou protegendo ele de comer uma carne proibida, mas olha que absurdo, olha o que a Guemará está ressaltando. Quem é duro demais com as pessoas vão acabar ocultando dele problemas e a pessoa vai acabar transgredindo coisas, porque ninguém tem coragem de falar a verdade para ele. A caçar nem no mavir al midotav vem no morrer. Normalmente quem é muito irritadiço, ele não sabe perdoar, ele não sabe passar por cima. Ele é uma pessoa que está sempre atrás de vingança, ele está sempre com rancor no coração, e a gente já explicou isso ontem. A pessoa que tem rancor no coração, ele é o prejudicado. Ele não tem Torá, ele não consegue ter misericórdia dos outros, ele vai ser duro demais com as pessoas, isso vai transformar ele numa pessoa ruim e que ninguém vai gostar dele, as pessoas vão se afastar dele. Então, é uma midá que a gente tem que tirar completamente da nossa vida. Akaz mevi adam lidei machloket. Também a fúria, a raiva vai fazer a pessoa entrar em muitas brigas e muitas discussões. Kesheu koesim haverav yarivu imo veu imaem. Quando ele fica bravo com alguém, ele vai gritar com a pessoa vai revidar, vai gritar também com ele. Isso muito facilmente vai virar até, lo aleino, uma briga física. O que sheyesh machloket, quando começam brigas, discussões, yesh kinah vesiná, começa a ter inveja
e começa a despertar ódio. Por causa da Sinat Hinam, foi destruído o nosso Beit HaMikdash. Então, olha que interessante, o Beit HaMikdash foi destruído com fogo. O fogo representa também o Kas, a raiva, o ódio, tudo isso é representado pelo elemento do fogo, e isso consome, isso queima, mas mais do que queimar os outros, isso queima o nosso próprio coração. Então, eu peguei uma vez, olha que interessante, o quanto a pessoa que tem Kas, ele vai deixando de ser um ser humano misericordioso. Eu lembro até hoje, eu estava uma vez... então, aqui estão me perguntando, eu queria chegar nesse ponto, Baruch Hashem, que alguém me perguntou. Duas coisas, alguém comentou que a Torá é muito difícil e devia ser entregue aos anjos e não para os seres humanos, ao contrário. A Torá ela foi feita para a gente conseguir trabalhar e chegar mais alto, Baruch Hashem, do que os anjos. A gente consegue chegar mais alto que os anjos. Por quê? Porque Baruch Hashem a gente pode trabalhar. A Torá foi entregue para melhorar. Nós podemos melhorar como pessoas justamente por causa da Torá. Então, olha que coisa incrível que a gente pode, Baruch Hashem, através da Torá, a gente pode crescer. A Torá foi entregue para a gente, não para anjos. Deus conhece nosso Yetzer Hará. Ele criou a gente. Se Ele entregou a Torá, quer dizer que a gente consegue chegar lá. É um manual de instruções. Não tem como alguém comprar um aparelho, ele lê o manual de instruções e não dá certo no final. Vai dar certo no final. Muitas vezes a gente não dá certo. Por quê? Porque você não lê o manual de instruções. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que sempre ler o manual de instruções. Então, é o que estão escrevendo aqui, que lidar com pessoas boas, isso é fácil, isso não precisa ser ninguém especial. O difícil, e aonde a gente vai mostrar a nossa grandeza, é lidar com as pessoas complicadas. Quer dizer, lidar com gente fácil, até bandido sabe. Lidar com gente que eu gosto, os bandidos também sabem fazer isso. A diferença é como a gente vai aprender a lidar com quem é difícil, com quem a gente não gosta tanto, com quem tem traços de caráter difíceis. Isso vai mostrar a nossa grandeza. Mas um ponto aqui que estão me perguntando, quando uma pessoa é, por exemplo, enganada financeiramente por uma pessoa ou por uma empresa, isso não tem a ver com o CAS. Tem que separar duas coisas. Uma coisa se chama fazer justiça e uma coisa se chama guardar rancor e ter raiva. São dois assuntos diferentes. A Torá, ela instituiu isso também, todos os povos do mundo, eles têm 7 mitzvot, as 7 mitzvot de Bnei Noach. Uma das 7 mitzvot de Bnei Noach é estabelecer tribunais de justiça. Deus quer justiça no mundo. Se alguém enganou o outro, tem que ir para um tribunal de justiça. Por isso, também na Torá, a gente tem o Beidin. O Beidin é um tribunal rabínico que ele vai julgar uma situação. Se alguém foi enganado, o Beidin pode obrigar o outro lado a reparar o erro cometido. Alguém cobrou de maneira errada, alguém enganou o outro. O Beidin tem casos na Guemará que o Beidin tinha força. Hoje em dia, infelizmente, não em todos os lugares. Em Israel, o Beidin ainda tem muita força. Em Hutz Laaretz, fora de Israel, o Beidin hoje em dia perdeu muita força. Mas, ainda assim, o Beidin tem força. Então, o Talmud fala de épocas onde o Beidin tinha força para tirar os bens de uma pessoa. Então, por exemplo, alguém que estava devendo dinheiro para o outro e não queria pagar, a Guemará fala que o rabino não pensou 2 vezes. Foi lá e tirou a casa do sujeito e vendeu essa casa para a pessoa ela pagar as dívidas dela. Então, quer dizer, a gente tem o direito de fazer justiça, a gente tem o direito de Baruch Hashem, de fazer a coisa certa, mas nunca de guardar rancor, nunca fazer isso com raiva, nunca chegar no Beidin e gritar e falar coisas feias para o outro lado. Vai para o Beidin e deixa na mão dos Dayanim e que Bezrat Hashem vai ser feito, em última instância, a justiça de Hashem. Aqui estão me perguntando também, uma pergunta difícil, né? Alguém que é boa na rua, mas em casa não é uma boa pessoa, como a gente faz? Isso é uma situação muito difícil. Óbvio que
talvez tem que envolver ou rabanim, ou pessoas realmente, um psicólogo, alguém que pode ajudar essa pessoa. Existem, Baruch Hashem, muitos conselheiros matrimoniais, tem rabanim que trabalham só com isso, de aconselhamento, de ajudar o casal. Por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente que na rua, eles são tzadikim, e são bonzinhos, e ajudam todo mundo, mas em casa não ajudam, gritam com a esposa, fazem coisas feias dentro de casa. Está escrito, olhem que impressionante, um homem que ele é o chefe da maior instituição de Hesed do mundo, e 24 horas do dia dele, ele faz bondade, ele ajuda os pobres, ele leva comida, e ele junta dinheiro, e ele está o tempo inteiro fazendo coisas bonitas. Mas se dentro de casa ele não ajuda, é considerado como se ele não fez nada. Ele vai chegar lá com saldo zero. Ele vai chegar no Shammai e falou, peraí, eu fiz Hesed o dia inteiro, ajudei milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, zero. Não ajudou em casa, zero. Por quê? Porque você mostrou quem você é de verdade dentro de casa. Quando você está fora, por que você está fazendo Hesed fora e não está fazendo em casa? Não porque você faz o Hesed, porque você acredita na bondade. Você faz pelo teu nome, pela tua honra. Então isso é zero, você não fez por Hashem. Quem faz por Hashem de verdade, também faz dentro de casa. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que se trabalhar, a gente tem que tirar esse traço de caráter, é um traço de caráter muito, muito negativo. Eu vou, como perguntaram isso, a gente não chegou ainda no ponto, mas eu queria só terminar com uma história do Talmud, é uma história que com certeza todo mundo alguma vez na vida já escutou, mas é uma história que responde aquela pergunta que fizeram no começo, o que a gente faz quando o outro está o tempo inteiro alfinetando e cutucando e falando feio com a gente? O que a gente faz? Então, tem uma história muito famosa que a gente tem do Hillel. Hillel foi um dos maiores sábios da história do povo judeu. Ele é muito, muito conhecido, Baruch Hashem, pela paciência que ele tinha com as pessoas. Várias histórias de pessoas que queriam se converter e vinham pedir ajuda para ele, a paciência que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, eram incríveis. Teve uma vez 2 homens que fizeram uma aposta muito alta, que um deles falou, eu aposto que eu consigo deixar o Hillel irritado. Tá bom, fizeram uma aposta, altíssima aposta. Quando você quer deixar alguém muito irritado, o que você faz? Você incomoda a pessoa quando? Erev Shabbat. Erev Shabbat, que está todo mundo correndo, se preparando para o Shabbat. Erev Shabbat é um dia perfeito para irritar as pessoas. Vai esse homem, começa a gritar do lado da janela da casa do Hillel. O Hillel já era um dos grandes da geração, já era um gigante espiritual. Ele começa a gritar na janela. Quem é esse tal de Hillel? Quem é esse tal de Hillel? Então, as pessoas, o Hillel, ele está no meio do banho. Ele sai do banho, ele se enxuga, ele se veste, ele sai lá fora. Olha como ele chamou o Hillel. Quem é esse tal de Hillel? Menosprezando ele, diminuindo ele. Ele falou, meu irmão, meu filho, meu querido, eu sou Hillel. Pois não. Florávio, eu tenho uma pergunta muito difícil, muito importante. Ele acha uma pergunta de Shabbat. Não, eu quero saber por que os babilônios têm a cabeça nesse formato. Então, ele falou, olha, boa pergunta, meu filho. Eles têm a cabeça nesse formato porque as parteiras na Babilônia, elas não sabem tirar o nenê e acabam deformando a cabeça dos nenês. Muito boa pergunta e voltou para o banho. Passam 5 minutos, vem de novo. Quem é esse tal de Hillel? O Hillel sai de novo do banho, ele se enxuga, ele se veste de novo. Pois não, meu filho. Falou, Rav, eu tenho uma pergunta urgente. Falou, pois não, meu filho, pode perguntar. Falou, Rav, eu quero saber por que as pessoas no Oriente têm olho pequeno, têm olho puxado. Falou, uau, que pergunta incrível, meu filho. Isso é porque naquela região, por causa da insolação, eles têm olho fechado para o sol não machucar os olhos deles. Falou, uau, obrigado. Volto e lê-lo para o banho. Aquele homem, mais uma vez e mais uma vez, fez um monte de perguntas, perguntas sem pé nem cabeça, perguntas que não precisam ser feitas Erev Shabbat. O Hillel, ele vai com paciência, até que uma hora
Aquele homem perde a cabeça. Você não vai ficar nervoso? Ele falou, não. Por que eu deveria ficar nervoso? E ele deu uma maldição para o Hillel, que você seja amaldiçoado, porque eu perdi muito dinheiro. Eu apostei que você ia ficar nervoso. Ele falou, muitos vão perder dinheiro como você, mas vocês nunca vão deixar o Hillel nervoso. Isso é uma prova, a gente tem o controle, está na nossa mão. O outro não pode me irritar, porque sou eu que decido como eu vou me comportar. Não é o outro que decide. Só para a gente terminar, lembrei uma história que tem tudo a ver com isso. Uma vez, 2 amigos, eles foram no jornaleiro, domingo de manhã, foram comprar o jornal. Então, um dos amigos ira para o jornaleiro e fala, oi, bom dia. O cara mal responde, né? Fala, bom dia por quê? Tá bom, por favor, eu queria o Estado de São Paulo, não é propaganda, gente. Então, quase joga o jornal dele, né? Ele dá o dinheiro, quase joga o troco na cara dele. Que o senhor tem um bom dia, sai daqui da minha banca. O amigo fica assustado, falou, uau, ele deve ter tido um dia péssimo, né? Ele falou, não, todos os dias ele é assim, todos os dias ele é assim, mal-humorado, ele sempre me grita comigo, me xinga. Ele falou, e por que você fala com ele com tanta educação? Ele respondeu, porque não é ele que decide como eu vou me comportar. Quem manda na minha vida sou eu decido como eu vou me comportar, não ele. Bezrat Hashem, não estou falando que é fácil, não estou falando que eu consigo passar nos testes da vida, eu também tropeço muito nisso, eu tenho certeza, a maioria das pessoas tropeçam muito nesse traço de caráter. É difícil quando está envolvido, a gente perder dinheiro, a nossa honra está em jogo, a gente perde a cabeça. Mas, Baruch Hashem, a gente quer ter as rédeas, a gente quer ter o controle, a gente vai trabalhar, a gente vai respirar fundo, a gente vai contar até 10, a gente, Bezrat Hashem, vai conseguir vencer a nossa má inclinação e a gente vai continuar sendo pessoas cada vez mais tranquilas, cada vez mais com um sorriso no rosto e, Bezrat Hashem, a gente vai ser amados principalmente por Hashem, que esse é o mais importante. Então, Bezrat Hashem,